uma vez um culto de estudo bíblico, essa palavra de Deus, essa sã doutrina que é, irmãos, a nossa, ou melhor, é o nosso alimento. E hoje nós vamos seguir firmes na nossa exposição, série de exposições em 1 Pedro. Já está tudo lá no YouTube, vou colocar mais esse ainda quando chegar em casa. Quem perdeu, pode ir lá no canal do YouTube, está tudo lá, todos os estudos lá. Depois eu vou divulgar lá no grupo da igreja para vocês verem também, vocês terem ciência do que já falamos. Irmãos, cada mensagem de fato tem sido uma lâmpada que ilumina o nosso caminho e fortalece a nossa fé. Eu intitulei essa série de sermões com o título Chamados para Brilhar. O texto que nós vamos estudar nessa noite fala diretamente para os líderes, mas não só para os líderes, não só para os pastores, irmãos, fala também para toda a igreja. Pedro aqui, ele não se apresenta para a sua igreja como alguém distante, mas ele se apresenta para a igreja como um presbítero, entre outros presbíteros. E Pedro lembra que esteve perto, irmãos, do sofrimento de Cristo. E ele também aguarda a glória futura. Amém? Assim como nós aguardamos a glória futura. Então, a figura de Pedro ele vai usar a figura do rebanho, vai usar a figura do pastor, que é algo simples para nós. Quando a gente fala de pastor, vocês entendem? Quando a gente fala de ovelha, a gente também entende. Mas, ao mesmo tempo que é algo simples, é profundo também. Sabe por quê, meu irmão? Porque um rebanho precisa de cuidado. Um rebanho precisa de proteção. Um rebanho precisa de direção. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler só 4 versículos. Então, assim como um rebanho precisa de cuidado, nós também dependemos da graça de Deus para não desviarmos do caminho. Vamos seguir adiante? Só para antes da gente ler o texto, é importante também a gente falar uma coisa sobre que Pedro deixa claro. Irmãos, pastorear não é um peso. Pastorear é um chamado de amor. Então a gente deixa tudo que a gente tem lá fora e dá a nossa vida em prol das ovelhas. Isso é o verdadeiro pastor. Aquele que sai do frio atrás da ovelha que se perdeu. Não é por interesse, irmãos. Não é para buscar posição, mas é para servir como Cristo serviu. A intenção do verdadeiro pastor é servir como Cristo serviu. Então, o verdadeiro líder, ele não manda com força, ele guia pelo exemplo. Amém? Então, abra sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler apenas os 4 no primeiro verso. E agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei da sua glória quando ela for revelada. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho de Deus, que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob os seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória. Amém?
Pedro, irmãos, inicia esse trecho dirigindo-se aos presbíteros, ou seja, os líderes espirituais daquela igreja. E Pedro aqui, irmão, ele não fala como alguém distante, mas ele fala com quem compartilha da mesma responsabilidade. Pedro chama os líderes da igreja, os presbíteros, os pastores, e diz: eu também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei da sua glória quando ela for revelada. Ou seja, irmãos, Pedro fala com autoridade, mas também com humildade. Pedro aqui lembra a igreja que ele esteve próximo de Jesus, que ele foi testemunha ocular, irmão, e viu os sofrimentos de Jesus de perto. Então Pedro, ele não fala da teoria, mas Pedro fala de uma experiência real que ele teve com Cristo. Quando você fala de Jesus, meu irmão, você fala de uma experiência real que você teve com ele, ou você fala de algo teórico, no campo das ideias? Pedro fala com autoridade, Pedro fala com humildade. Ele sabia que seguir a Cristo envolve dor. Mas além da dor, Pedro sabia, meu irmão, que também havia esperança na glória futura. E isso começa a dar peso nas suas palavras e mostra a sua sinceridade no cuidado da igreja, irmãos. Estudamos aqui quatro capítulos onde Pedro orienta aquela igreja, e agora Pedro, em tom pastoral, fala de cuidado. E o mais interessante aqui é que Pedro agora, ele une o presente e o futuro na mesma visão. Pedro viu a cruz, mas também espera a glória que será revelada. Ele diz isso para a igreja. Então essa perspectiva, irmão, equilibra o coração do pastor, do líder cristão, que sofre agora pelo rebanho, mas aguarda a recompensa eterna. Irmãos, vale sofrer pelo corpo, pela igreja de Cristo. Vale sofrer pela noiva de Cristo. Não é um sofrimento em vão. Pedro aqui, então, não apenas aconselha, mas ele está exortando a igreja com firmeza, com amor, porque ele sabe que o rebanho de Deus precisa de guias confortáveis. O rebanho sem pastor, meu irmão, minha irmã, se perde. Um rebanho sem pastor, minha irmã, se fere. Um rebanho sem pastor se torna presa fácil dos inimigos. Por isso ele chama os presbíteros a assumirem com zelo a tarefa sagrada de cuidar da igreja de Cristo. Então aqui está a ponte para o nosso primeiro ponto do sermão. Se Pedro começa lembrando seu testemunho e autoridade, agora Pedro vai avançar, meu irmão, para a prática. E você vai ver no versículo 2 que a ordem é clara. Não feche a sua Bíblia. Cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição. O chamado, irmãos, aqui é para pastorear com zelo, não por obrigação, mas por amor ao Supremo Senhor. Eu não estou aqui obrigado, irmãos. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça, só você vai ser pastor. Não. É um chamado. É um chamado. Ainda que o chamado de Cristo, ainda que a eleição de Cristo seja algo que Ele nos escolhe, mesmo assim existe um voluntariado.
eu me voluntariei também para estar aqui. Do mesmo modo que Ele me chamou, eu me entendi e estou aqui para também pastorear a obra de Deus. Mas o primeiro ponto desse estudo em que Pedro trabalha com a igreja é que precisamos pastorear o rebanho de Deus com zelo. É o que falta isso, meus irmãos. Em muitos pastores do século XXI, pastorear o rebanho de Deus com zelo. Muitos pastoreiam a igreja, as ovelhas, como se estivessem pastoreando bodes, como se estivessem pastoreando qualquer outro tipo de animal. Mas Pedro diz no versículo 2, no capítulo 5, cuidem do rebanho que Deus desconfiou com disposição e não de má vontade. A primeira verdade aqui, irmãos, anota isso para vocês me cobrarem depois, é que o rebanho não pertence ao pastor. O rebanho pertence a quem, irmãos? Deus, a Cristo. O pastor é apenas aquele que administra algo sagrado, o mordomo daquilo que é do Senhor. Isso traz responsabilidade, irmãos. Isso traz temor. Cuidar da igreja é cuidar do povo que foi comprado pelo sangue de Cristo. Se todo pastor entendesse isso, nós não veríamos tantos abusos dentro da igreja. Nós não veríamos tanto pastor tratando a ovelha mal. E o texto mostra que o cuidado, irmãos, não deve ser feito de má vontade. Não dá, irmãos, para pastorear sem alegria, porque isso se torna um peso e não um serviço espiritual. Irmãos, o que eu presto aqui na igreja é um serviço espiritual, não é um peso de forma alguma. Toda vez que eu chego aqui, mesmo cansado, num dia de semana, para expor a palavra de Deus, eu saio daqui abastecido. Eu saio daqui com o coração em paz. Pedro chama os pastores daquela igreja a servir com disposição, como quem entende o privilégio de guiar o povo de Deus. Nós estamos guiando o povo de Deus, irmãos. Nós estamos guiando o povo de Deus. Mas aí no versículo 2, que nós já lemos uma parte, Pedro vai acrescentar: não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Se um pastor pastoreia uma igreja visando lucro, seja ele qual for, meu irmão, ele é tudo menos pastor. Entenderam? Se um dito pastor pastoreia uma igreja pensando no lucro, seja qual for o lucro, espiritual, material, financeiro, ele é tudo menos pastor. O verdadeiro zelo, meu irmão, minha irmã, não busca ganhos pessoais, é para a glória de Deus. O coração do pastor deve pulsar pelo serviço, não pelo prestígio. Essa é a diferença entre o mercenário e o pastor de verdade. Amém? Amém. O mercenário, ou melhor, o mercenário cuida quando recebe, mas ele foge quando vem os perigos. Agora, o pastor fiel, pelo contrário, ele permanece firme, porque ele ama as ovelhas do Supremo Pastor. Ele está cuidando daquilo que não é dele. Ele está cuidando, irmãos, das ovelhas que foram compradas pelo sangue precioso de Jesus. É por isso que Jesus vai dizer em João capítulo 10, versos 11: o bom pastor
pastor dar a vida pelas suas ovelhas. Pastorear com zelo, irmãos, é liderar com disposição, é liderar com amor, é liderar com pureza de intenção. É servir não por obrigação, mas por convicção. A cada dia eu sou convicto disso. E principalmente, irmãos, é ver que cada ovelha é preciosa e é digna de cuidado, porque é uma ovelha comprada pelo sangue de Cristo. Quem assim serve experimenta o peso da responsabilidade, mas é uma alegria, é uma recompensa dele. Mas vamos chegar no ponto número 2. Pedro vai dizer que nós devemos servir de boa vontade, não por interesse. Já lemos, mas vamos voltar a ler. Pedro fala assim, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Pedro aqui, ele está denunciando o perigo de servir ao Senhor pela motivação errada, buscando ganho material, buscando reconhecimento. O ministério, irmãos, ele nunca deve ser tratado como um negócio. O ministério, ele nunca deve ser tratado como uma carreira lucrativa. Pedro está falando aqui que o serviço pastoral, antes de tudo, é um ato de adoração ao Senhor. Infelizmente, muitos de nós pastores deixaram o ministério de lado e se tornaram profissionais da fé. Eles não estão na igreja para cuidar das ovelhas, eles estão na igreja porque eles são profissionais da fé. E ficam chateados quando são cobrados como se fossem empregados. Já viu isso? Querem ter uma carreira vitoriosa e luxuosa, e quando são cobrados como tal, eles ficam tristes. Mas o texto é claro, irmãos. Você servir de boa vontade é você reconhecer que o chamado é de Deus, não do homem. Então o pastor disposto, ele não mede esforço, porque ele sabe que ele está servindo ao reino, porque ele sabe que está servindo a Deus. E algo que eu levo desde o meu primeiro dia como consagrado ao santo ministério pastoral, de nunca servir a homens, sempre servir a Deus. Nós não precisamos de aplausos, irmãos. Nós não precisamos de recompensas visíveis para continuar pastoreando. A minha alegria é ver Cristo sendo formado em cada ovelha. A minha alegria é ver cada ovelha reconhecendo o senhorio de Cristo e entendendo o seu lugar no reino dele. E aí Pedro vai chegar no versículo 13 e vai dizer assim, não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob os seus cuidados, irmãos. Aqui está uma grande tentação. Muitos pastores caíram porque transformaram a sua liderança em um domínio autoritário. Eu mando, eu digo e você obedece. Irmãos, o verdadeiro pastor não oprime, ele inspira, ele não exige nada, ele guia. Amém? O cuidado pastoral é um cuidado paternal, não é um cuidado tirânico, é um serviço e não uma imposição. Eu não tenho que chegar aqui e dizer assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Irmãos, nós precisamos ter a visão que precisamos servir. E aí o apóstolo conclui nesse versículo 3. Ele começa dizendo, não abuse da sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados,
mas guiem-nos com o seu bom exemplo. A força do ministério não está nas ordens, mas no testemunho. Irmãos, as ovelhas aprendem mais ao ver a vida do pastor do que ouvir seu discurso. Então não adianta eu estar aqui pregando uma coisa e estar fazendo outra coisa no meu dia a dia. Eu pastoreio mais nos corredores, conversando com cada um de vocês, do que pregando no púlpito. Porque o que eu prego precisa ser realidade. Não adianta eu dizer que amo se eu não amo. Não adianta dizer, irmãos, que eu amo servir se eu não sirvo. Não adianta eu dizer, irmãos, que eu amo a igreja se eu não trato as pessoas bem. Liderar pelo exemplo é iluminar o caminho. E as pessoas verem a atitude do seu pastor e resolverem segui-lo. É compreender que o verdadeiro ganho está em agradar a Deus e não colher vantagem. É pastorear, não como chefe, mas como alguém que lava os pés, assim como Jesus fez. Quando a gente entende isso, Deus, o ministério deixa de ser um peso, mas vira um exemplo de vida. E aí as pessoas passam a enxergar o pastor como de fato ele tem que ser. Um de nós. Vocês já viram aqueles pastores que são superstars, que são venerados, que são praticamente semideuses, que você olha, pastor, olha como ele é belo, olha como ele é santo, olha como é que ele faz isso, olha como ele faz aquilo, irmãos. Nós estamos aqui para servir. Se o próprio Jesus disse que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, por que então muitos pastores têm essa ideia, essa mentalidade que eles precisam ser servidos? Mas vamos seguir com o que o texto diz. No terceiro ponto, Pedro ensina a igreja agora a aguardar a glória do Supremo Pastor. E Pedro vai encerrar essa exortação. Lê comigo no versículo 4, no início. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Pedro agora, irmãos, aponta para a vinda de Cristo, o Supremo Pastor, que julgará e recompensará os seus filhos. O ministério pastoral, irmãos, ele não termina nessa vida, mas ele encontra a sua plenitude na eternidade. Então, a verdadeira motivação de um pastor é olhar para o fim, não para os bens presentes, irmãos. Então, eu olho lá para o fim, quando Jesus vier e buscar a sua igreja. Cristo aqui é chamado no texto de grande pastor, porque ele é o modelo de Senhor de todos os pastores. Então o meu modelo é Cristo. É nele que eu inspiro. É nele que eu olho e vejo um grande mestre. A palavra fala que ele conhece as suas ovelhas pelo nome e deu a sua vida por elas. Anota isso. Nenhum pastor é dono do rebanho. Todos são servos daquele que cuida de todos, o nosso Senhor. Essa consciência precisa trazer para a gente humildade, dependência, esperança na obra do Senhor. Então a promessa ela é clara. Uma coroa de glória sem quê? Sem fim.
antigo, meus irmãos, quem é que recebia uma coroa de glória? Quem vencia. Quando havia algum jogo, quando havia alguma disputa de esporte, a coroa de flores era dada aos vencedores. Mas era uma coroa frágil, era uma coroa passageira, porque a flor não morre, não é? Quando você tira ela, às vezes quando eu estava, de vez em quando, hoje quase não dou mais flores para a Gisele, mas no início a gente dava muitas flores para ela, mas eu ficava triste que aquilo ali não dura nem uma semana. É bonito, né? Mas mesmo assim, você comprar uma flor boa é cara. Você dá aquele buquê de flores e ela não dura nem uma semana. Quando você já vê que está todo murcho lá, você vai joga fora. Não fica uma lembrança. A não ser que você tire a pérola, uma pétala lá e plastifique. Mas nós estamos falando de uma coroa eterna, que não tem fim. A coroa que Cristo dará, irmãos, não vai murchar. Ela não vai se perder. Ela não pode ser roubada. Estamos falando de reconhecimento eterno do Senhor para aqueles que permanecem fiéis. É essa a esperança que sustenta o pastor. Em meio ao cansaço, em meio às críticas, em meio às lutas, em meio a muitas das vezes a oposição falando mal dele, mas o pastor verdadeiro, o pastor chamado, não serve por retorno imediato, não é isso, mas pela certeza de que Deus vê e vai recompensá-lo. Essa visão, irmãos, muda a forma da gente enfrentar o presente. A gente começa a entender que o nosso trabalho não é em vão. Por isso que muitas vezes o pastor, quando ele desvia o foco, em vez de ele ensinar a palavra, ele passa a ensinar outros métodos, ele fracassa. O pastor não está aqui para falar de saúde mental, irmão. O pastor não está aqui para falar de psicologia. O pastor não está aqui para falar de finanças. O pastor está aqui para falar da palavra de Deus, de ensinar o que a Bíblia tem para nos dar. Psicólogos há muitos, financeiros há muitos, psicanalistas há muitos, administradores existem tantos por aí. Mas só a palavra de Deus pode nos dar esperança, pode nos dar clareza, como o texto está no mundo. É como um atleta que corre olhando para a linha de chegada. O pastor ele serve olhando para Cristo. Ele olha unicamente para Cristo. Ele não quer saber das críticas. Ele não quer saber se estão falando mal dele. Ele não quer saber se estão tentando derrubá-lo do ministério. Ele olha para Cristo. E foi Cristo que colocou ele lá. E é Cristo que vai tirar. Se muitos pastores entendessem esse texto de Pedro, lessem e ensinassem sobre isso, muitas coisas eles não viveriam. Mas infelizmente muitos pastores hoje estão preocupados com outras coisas. Estão preocupados com o ar-condicionado que tem que ser colocado, estão preocupados com os bens materiais que podem ser roubados, estão preocupados muitas das vezes com o conforto do gabinete dele, mas ele esquece de zelar pela palavra. Ele esquece de ensinar a palavra, porque é a missão do pastor é ensinar com zelo e fidelidade o texto bíblico. Mas vamos seguir em frente. A gente terminar. A glória do Supremo Pastor é a herança suprema.
daqueles que servem com fidelidade. Não há honra maior do que ouvir a Deus. Por isso, o pastor ele precisa cuidar do rebanho, sem perder de vista a recompensa eterna. Mas no fim, irmãos, nós não estamos trabalhando por coroa de homens, por coroa corruptível, por coroa que pode ser roubada, mas pela glória incorruptível de Cristo. Amém? Para finalizar, o texto nos ensina com clareza. Primeiro, irmãos, precisamos pastorear o rebanho de Deus com zelo. A igreja não é nossa, é de Cristo. Por isso o pastor ele deve zelar com amor e com responsabilidade. Isso exige dedicação constante. Cada pastor deve lembrar que apacentar é mais do que ensinar, é caminhar juntos, é proteger, é mostrar aonde é que a ovelha deve seguir, se está errando, se está certo. Esse é o desejo do pastor. Segundo, servir de boa vontade, não por interesse. O serviço do reino, irmãos, não pode ser movido por lucro, não pode ser movido por status, não pode ser movido por conveniência. A disposição correta vem de um coração grato e obediente ao nosso Deus. Então o testemunho de vida precisa falar mais alto do que autoridade, do que posição. Tem muita gente grandona hoje no ministério, mas não tem autoridade nenhuma. E não tem testemunho nenhum. Autoridade até tem, mas não tem testemunho. E por fim, precisamos aguardar a glória suprema do pastor. O trabalho presente pode ser árduo, mas eu tenho certeza que a recompensa é eterna. Então, cada vez que eu me dou pela igreja de Cristo, eu sei que eu serei recompensado. Não pela recompensa, mas pelo prazer que é servir a igreja de Cristo. Amém?